Viva Voz, com Vera Magalhães. Seis horas e 17 minutos, Viva a Voz, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Você está por aí? Tudo bem, Bocardi, tudo bem, Nadédia. O Messi mexeu nos horários do ponto final hoje, estamos todos diferentões. Os argentinos mexeram bonito, né? Foi bonito de ver, temos que reconhecer. Pior é que temos. O pessoal já está dizendo que a gente escapou de uma, você imagina só. Eu imagino, olha só, escrevi isso no Twitter. Oi? Escrevi justamente isso no Twitter, que foi um pouco reconfortante imaginar que não éramos nós passando por aquilo. Tá bom. Olha, vamos começar aí pelo vandalismo em Brasília ontem. O que foi aquilo ontem? Pois é, Bocardi, foi uma resposta a dois eventos, né? A prisão de um líder indígena bolsonarista, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido do Ministério Público, e também, a meu ver, uma resposta à diplomação, ocorrida horas antes e que teve aqueles recados duros sobre os quais a gente falou aqui. Acontece que é inadmissível, né, o que se viu nas ruas de Brasília. Enquanto a gente ainda estava no ar com o Viva Voz ontem, começaram protestos em rodovias também, ficaram obstruídas por algum tempo, mas o ápice do terrorismo doméstico se deu em Brasília, com queima de ônibus, queima de carros e uma certa letargia das forças de segurança em coibir aquilo, em debelar os atos, e uma inércia também de autoridades que demoraram bastante para reagir, isso quando reagiram, porque no caso do presidente da República, até agora não se manifestou a respeito do que foi visto lá em Brasília, que foi de extrema gravidade. Aí depois do caldo entornado, depois que a gente vê a gravidade do que aconteceu, a gente vê a narrativa bolsonarista tentando inverter a situação e dizer que infiltrados de esquerda é que causaram o quebra-quebra, que causaram um incêndio em carros, em ônibus, mas não foi nada disso. A gente viu a conclamação para aquilo por meio das redes sociais, e quem estava lá na frente da delegacia queimando veículos eram justamente os manifestantes que estão há semanas na frente do quartel-general do Exército. Então isso gerou uma reação do Lula, que fez ali uma fala num tom bem acima do de ontem, responsabilizando diretamente e aí nominalmente Bolsonaro pelo que está acontecendo. E vimos uma reação aquém do necessário, por exemplo, da parte do Arthur Lira, presidente da Câmara, que chegou a dizer ali que as manifestações são democráticas, quando isso que está acontecendo é tudo menos democrático. E Bolsonaro até agora segue num silêncio total a respeito dessa situação, que exige que os culpados, os responsáveis sejam presos. Eles precisam ser presos imediatamente, e esse acampamento na frente do QG em Brasília precisa ser retirado. É isso que as forças de segurança precisam fazer, as do Distrito Federal, a própria Polícia Federal, o Exército, as Forças Armadas têm o seu papel também, porque estão sendo coniventes com esse estado de coisas. E a gente viu uma escalada que pode ainda ter novos episódios daqui até a posse. E o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, falou como atual ministro, né, Vera? Exato, porque o ministro fez uma nota curta, protocolar e insuficiente, o ministro Anderson Torres, nas redes sociais. E o Flávio Dino deu uma entrevista cobrando, com razão, do governo do Distrito Federal e dos demais envolvidos nessas investigações, que não sigam omissos diante dessa situação que ele chamou de absurda, e de fato é absurda. Cobrou o governo federal, cobrou também o governador Ibanez do DF, e enfim, está correta essa cobrança, precisa ter consequência. Os autores dos atos de vandalismo não fizeram nem questão de esconder a sua identidade. É tudo muito fácil de ser apurado,
e muito fácil dessas pessoas serem presas, porque inclusive deveriam ter sido presas em flagrante. A fala do Flávio Dino foi dura e foi correta dentro do que a gente viu acontecer na noite de segunda-feira em Brasília, né, Ded? Essa história aí já não queremos alimentar, mas então deixa assim, para não ter mais raiva, divergência, coisa desse tipo, deixa tudo quieto dessa maneira e fazem o que quer. Essa argumentação que surgiu no decorrer do dia realmente não tem o menor sentido. E o presidente Jair Bolsonaro segue quieto, só Carlos Bolsonaro que postou aí uma foto daquelas enigmáticas deles, dizendo que está ali regendo uma orquestra. Pelo amor de Deus, tenho medo dos acordes dissonantes de uma orquestra regida por essas pessoas que ficam incitando o golpismo. É isso que essas pessoas estão fazendo, incitando atos golpistas, atos antidemocráticos e com viés terrorista. Quando você incendeia veículos numa cidade à luz do dia, tudo bem, à noite, mas num dia útil e sem mostrar a cara, você está praticando terrorismo doméstico, tem que ser enquadrado na lei antiterrorismo e punido imediatamente com rigor. Bom, hoje tivemos anúncios relacionados a questões econômicas, né? Mercadante no BNDES, Galípolo na equipe do Ministério da Fazenda. Até agora, Lula mostrando que o ministro da Economia será o Lula, né, Vera? Fazendo escolhas com fidelidade programática ao PT, digamos assim. Fidelidade pessoal a ele, né? No caso do Haddad, que foi alguém muito ponta firme nas horas difíceis, bem como a Luiz Mercadante, que se aproximou do Lula no momento de baixa, ali no momento da prisão. Eles não eram próximos antes e se aproximaram e teve um papel importante na campanha. E o Lula fazendo uma aposta de que ele vai dobrar as resistências do mercado. O Haddad deverá dar uma coletiva logo agora, em seguida, até porque por isso o Viva Voz vai ser mais curto, porque a gente vai acompanhar, mas talvez fosse o caso de ampliar o escopo dessa equipe econômica. O Galípolo, ele tem uma passagem grande pelo mercado financeiro, foi sócio do Banco Fator, abriu a sua própria consultoria, é alguém com passagem também pelo setor acadêmico, pelo setor público, mas é alguém muito identificado ao próprio Haddad. Eles já construíram aí uma série de artigos, estudos juntos, são próximos, então é mais ou menos mais do mesmo. É um homem de confiança do próprio Haddad, colocado como seu número 2 no Ministério da Fazenda. Seria interessante até para o Lula se contrapor a essa resistência do mercado, da qual ele desdenha e não deveria desdenhar tanto assim, porque no momento em que você já tem um país conflagrado, você ficar criando mais áreas de arestas me parece uma atitude pouco inteligente. Então, a ampliação do escopo dessa equipe econômica, que por enquanto está muito petista, muito nacional desenvolvimentista, com um viés muito com a cara do governo Dilma e não do Lula 1, seria uma atitude interessante. Então, vamos ver o que o Haddad vai trazer em termos de diversidade e dos nomes com os quais ele vai jogar além do Galípolo. Fala-se em Bernard Api, fala-se em Marcos Cruz, que trabalhou com ele aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, tem uma tentativa de trazer nomes que também já circularam pelo setor privado, pela iniciativa privada, para tirar um pouco esse carimbo de muito petista dessa equipe. Mas, por enquanto, o que se tem é isso, o Lula apostando numa equipe próxima a ele e num discurso de que é anti-privatizações e que vai voltar a ter um Estado indutor da economia, né? Ele falou disso, que o Estado precisa voltar a financiar a reindustrialização do Brasil, etc. Mas é que esses conceitos, quando assim soltos, eles não são muito claros do que se pretende. Quando o BNDES foi usado como um indutor de desenvolvimento no governo Dilma, teve muito crédito subsidiado pelo Tesouro, por exemplo, que é algo que, no momento de fragilidade fiscal que o Brasil vive, assusta com razão o mercado. Não é mimimi do mercado reagir a uma sinalização de que você vai voltar a ter o BNDES como um facilitador de crédito barato às expensas do Tesouro Nacional. O Mercadante, até para acalmar um pouco os agentes econômicos, esteve na FEBRABAN e disse que não é disso que se trata, que não é isso que será feito, que o BNDES
vai atuar com respeito ao equilíbrio fiscal e etc. Mas o nome dele, sendo ele um expoente da Unicamp, do pensamento da Unicamp, e vindo com esse recado do Lula de acabou a era das privatizações, essa ida dele tem esse condão de atiçar uma lembrança do governo Dilma, que não foi tão alvissareira assim, aliás, nada alvissareira na economia. E aí só nomes de homens até agora. Veio hoje a confirmação de Margarete Menezes no Ministério da Cultura, mas daí continua também a incerteza sobre o Ministério da Educação. E Simone Tebet, Lula ainda há pouco escreveu dizendo que agradece ela sempre, que tem que ter a gratidão porque ela ajudou a construir esse governo e tal. Essa gratidão já foi maior, né? Ela era uma espécie de símbolo da Frente Ampla. Logo depois do segundo turno, foi ficando esquecida. Ontem não esteve na diplomação, a meu ver, para dar um recado de que não está aí para ter o nome dela sujeito a ficar na chuva e para pegar qualquer pasta, mas segue o veto do PT para que ela assuma o desenvolvimento social, que é a pasta que ela deixou claro que é a que ela gostaria de assumir, até porque na sua própria campanha ela fez um discurso muito voltado para acabar com a miséria entre as mulheres, a fome entre as mulheres, pessoas nas ruas. Então, assumir a pasta do Bolsa Família era um caminho que ela via para galvanizar um caminho próprio para 2026, porque ela está sem mandato. Mas o PT não quer abrir mão da galinha dos ovos de ouro e começou a ver 1000 defeitos na antes super valiosa e super importante Simone Tebet. A mesma coisa Isolda Sela, a gente já falou da situação dela ontem aqui. O que tem de novidade em relação a isso? Eu apurei que o Lula esteve com o Camilo Santana, que é ex-governador do Ceará, e ofereceu a ele, e não a ela, o Ministério da Educação. E o Camilo Santana teria dito: olha, presidente, eu estou disposto a ir onde o senhor indicar, ou assumir o Senado, ou ir para o governo, mas eu não me sinto confortável de ir para o Ministério da Educação, sendo que tem uma aliada, minha ex-vice, atual governadora do meu estado, que é uma especialista em educação. Então, você veja, você deixa de colocar uma especialista, alguém que é da área, que fez a sua carreira justamente construindo a educação pública de qualidade de Sobral e do Ceará, para colocar um homem petista. Esse signo é muito ruim. Então, mesmo que o Camilo Santana vá para outra pasta, fica difícil colocar 2 cearenses no primeiro escalão. Então, esse jogo de colocar as mulheres no governo Lula está mais truncado do que todo aquele discurso de diversidade e de equidade da campanha fazia crer que seria. Vera Magalhães, obrigado. O Fernando Haddad começou a falar antes da hora. Vendo. A gente vai, inclusive, suspender o repórter CBN para ouvir o que ele está falando agora. Vamos e sem música também hoje. Obrigado, viu? Boa noite para você. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.